policial, procure o Instituto Oliver. Boa. E continua dando like aí na live. 13 mil pessoas ao vivo. O Termo Bim mandou aqui. Eduardo Moreira fez um vídeo dando a entender que mesmo colocando um progressista na presidência do Banco Central, os mecanismos de regulação da taxa de juros impediriam uma ação fora desse mecanismo. Tu viu esse vídeo? Não vi esse vídeo. Eu vi esse vídeo, não foi bem isso que ele falou, não. No vídeo que o Eduardo Moreira fala é que, mantido o modelo econômico, a lógica de gestão do modelo, tudo isso que o Cobori falou, de metas de inflação, de pensar a inflação só atirar com política monetária, aumentando taxa de juros, mantendo a lógica do modelo, o presidente que sentar lá no Banco Central vai gerir esse modelo. Aí o que o Edu fazia como sugestão, como proposta política que ele defende, é justamente enfrentar esse modelo. O que a galera reclamou foi dizendo que o Edu passou um certo pano pro Galípolo, porque ele e o Galípolo são amigos, né? E aí conheço o Galípolo, tem o WhatsApp dele aqui, qualquer dia a gente precisa fazer um negócio desse ao vivo, né? Liga pra ele e fala assim, ei, presidente, vamos baixar essa taxa de juros, mas assim... Liga aí agora, hein? Não, mas aí é foda. Não, você não tem que combinar primeiro, não. Então já vamos fazer... Você sabe que o Elias conversou com o Putin, né? No podcast mais tarde, não podia ligar pro Putin. Pronto, podia fazer um negócio desse. Agora sim, vamos lá. O Galípolo, ele tem responsabilidade. Ele tá tocando uma política totalmente equivocada, uma política rendida ao sistema, e para além da política econômica, tem gestos simbólicos e políticos que ele não precisava fazer, ele está fazendo. Por exemplo, ele começou uma série de conversas com ex-presidentes do Banco Central, em que ele basicamente está trazendo neoliberais, gente do mercado que saiu do Banco Central e foi trabalhar em banco, para reforçar a ideologia neoliberal. Né? E prestando homenagens, honras e salamaleques a tucanos e por aí vai. Mas esse vídeo do Edu ficou bom. Tirando... Poderia pegar mais firme com Gabriel Galípolo, que eu acho que ele merece. Ele merece uma crítica mais dura. Isso que o Jones falou e o que a gente tá comentando aqui, né? A crítica do Edu ele foi jogado dentro de um modelo e ninguém mudou o modelo, ele tá seguindo o modelo, né? Basicamente, traduzindo é isso. E dentro disso que eu falei, o governo pode mudar a meta de inflação. E aí ele vai ter que seguir a nova meta. Sim. Então, assim, é uma coisa que o governo, o executivo, podia ter feito. Mesmo ele sendo contra. Põe o ministro da Fazenda e o ministro do Planejamento votando no Conselho Monetário Nacional, muda sendo a meta de inflação. O presidente do Banco Central, mesmo sendo contra, vai ter que seguir. Sim. Né? Então, são coisas que... O tripé macroeconômico. Por que superávit primário? Porque ninguém quer mostrar para a sociedade que paga de juros. Traduzindo é isso. Porque para toda a sociedade, obviamente a grande maioria nem sabe o que é isso, mas quando fala, a gente vai ter não tem superávit primário, vai ter um déficit primário de 30 bilhões. Todo mundo corre atrás e fica essa discussão da meta fiscal. Aí a sociedade fica achando que o problema do orçamento público é 30 bilhões de dólares. E a gente pagando 1 trilhão em juros. Então, por que não olhar o nominal? Por que você quer olhar só o primário? Porque se você olha o nominal, fica claro para a sociedade, fala assim, a gente tem um rombo aqui de 1 trilhão e 50 bilhões de reais. Aí a sociedade fala, nossa, que grande, hein? Não, mas vamos tentar resolver aqui o problema desses 50 bilhões aqui. No outro aqui não vou mexer, não. Vamos mexer só nos 50 aqui, vamos cortar a bônus salarial, vamos cortar aqui, vamos BPC, sempre no lombo do mais pobre, né? Vamos cortar aqui e resolver o problema dos 50. Você acha que se isso fosse evidente, isso não ia gerar um outro sentimento na sociedade? Claro. Você fala assim, por que você não quer mexer nesse 1 trilhão? Você só quer mexer no problema dos 50 bilhões ali. Entendeu? Então, o tripé macroeconômico, na realidade, está escondendo o verdadeiro problema do orçamento público. Se a gente tem capacidade de pagar 1 trilhão, imagina o que a gente não teria capacidade, se não tivesse que pagar esse 1 trilhão, de investir na economia. Opa. E o novo teto de gastos, o arcabouço fiscal do governo Lula, segue o mesmo modelo do teto de gastos do Temer, que é amarra o gasto primário do Estado e deixa livre o gasto financeiro. Eu participei de uma mesa, Cobori, uns 2 meses atrás, que uma companheira que estava dividindo a mesa comigo foi e defendeu, a gente quer tributar os super ricos. E eu falei assim, sou 100% a favor de tributar os super ricos. Colocar imposto sobre lucros e dividendos, aumentar a alíquota do ITR, o imposto territorial rural, que pega os latifundiários como o Robertinho, aumentar a alíquota do imposto sobre herança e por aí vai. Agora, é preciso saber, enquanto tiver
o novo teto de gastos funcionando, o aumento da arrecadação não vira aumento correspondente do gasto público em saúde, educação, cultura, ciência e tecnologia, meio ambiente, infraestrutura. Então, esse ponto é muito importante, já que está tendo um plebiscito aí para taxação os super ricos, fim da escala 6x1, é muito importante saber que, enquanto tiver o novo teto de gastos, aumento de tributação não vira aumento de gasto público para a classe trabalhadora, porque o gasto primário está amarrado com o novo teto de gastos, a lei complementar 200, e o gasto financeiro, gasto com juros e serviço de dívida pública, 1 trilhão, esse está livre. Esse não tem amarra nenhuma. Essa é a coisa que a gente tem que falar todo dia. Porque as pessoas estão achando que não. Se a gente conseguir aprovar a tributação para os super ricos, a universidade vai parar de ter crise orçamentária. Vai sobrar dinheiro para a educação pública, para a saúde. Não. A universidade está com crise orçamentária não é por falta de arrecadação. É por causa do novo teto de gastos, que está constrangendo o orçamento público, enfim, em saúde, educação, em cultura, e lazer e tudo isso. Mas quer saber? A gente não tem problema de arrecadação, mano. Sim. A gente vai gerar esse ano aí, sei lá, 4 trilhões, talvez 5 trilhões. Fala sério, um dinheiro desse não dá pra consertar qualquer país, senão boa parte do mundo com um dinheiro desse. Não é arrecadação, né? A gente sabe, não é arrecadação. E o Estado não depende da arrecadação para gastar, né? O Estado brasileiro, ele emite o ente monetário soberano e como foi inclusive Elias e Cobora explicaram aqui ontem, a arrecadação ela serve muito mais para regular os fluxos de renda e garantir a validade da moeda do que para garantir o gasto público. Inclusive, essa é uma das malícias do neoliberalismo, porque até a era neoliberal, a maioria dos países do mundo não tinham regras fiscais. Regra fiscal para constranger o gasto público por lei é algo da onda neoliberal a partir dos anos 70. Aí dos anos 80 em diante, uma porrada de países estabelece regras fiscais que você tem disponível, é o caso do Brasil hoje, você tem disponível no mercado brasileiro, na economia brasileira, cimento, tijolo, pá e trabalhador desempregado. Vamos construir moradia popular? Não, não vamos. Por quê? Porque tem uma regra fiscal que proíbe de você ativar os meios de produção que estão disponíveis na economia brasileira, que não passam pelo circuito do dólar, mas é proibido por lei você fazer isso. Então isso é algo típico da arquitetura institucional neoliberal, coisa que a China não tem. A China, atenção, viu, gente, veja, você que caiu na propaganda neoliberal, a China ela tem déficit primário, na lógica brasileira, há mais de 30 anos. A China, há mais de 30 anos, ela gasta mais do que ela arrecada. Isso não é um problema. A China não vai quebrar. A dívida pública não explodiu. Isso não gera crise fiscal. Isso não é um problema. A questão é como se gasta e para que se gasta. Essa que é a questão do gasto público. Como se gasta e para que se gasta. Se você está fazendo um gasto público que vai aumentar a complexidade produtiva, que vai aumentar a produção de ciência e tecnologia, que vai melhorar a infraestrutura, que vai melhorar a produtividade do trabalho, pode gastar. É investimento. Que é o que a China faz, né? E a China, justamente, ela sobreviveu, que está no livro da Isabela Weber, a terapia de choque era justamente isso. E o principal elemento da terapia de choque neoliberal é a austeridade fiscal. Traduzindo, o que o sistema imperialista quis com a austeridade fiscal? É inibir o potencial de crescimento dos outros países. Austeridade fiscal é isso. Pergunta se os Estados Unidos têm austeridade fiscal. Não acabar de aprovar aí que eles podem gastar mais 5 trilhões, mesmo sabendo que ele terá o problema de colocar essa dívida no mercado, já que ele está perdendo a hegemonia do dólar, porque a hegemonia do dólar permite que ele fique colocando dívida no mercado mundial. Então, assim, o discurso da austeridade fiscal é para evitar o crescimento dos outros países. Isso aí é claríssimo para quem estuda história e olha lá desde a Revolução Neoliberal na década de 80, é isso. Por quê? Eu falo para você que você não pode gastar mais recado e eu inibo a sua capacidade de investir. Basicamente é isso. Porque como a gente estava falando, quando você estuda economia, o neoliberalismo só faz você estudar poupança e investimento. Isso. Você investir, você tem que ter poupança. É poupança e investimento. O discurso é esse. Até no meu canal eu ensino essas coisas dentro dessa teoria dominante. Só que poupança precede o investimento. Mas o que precede a poupança é renda. E o que precede a renda é gasto. E o que precede o gasto é criação de moeda. Então, você cria moeda, você gasta, o seu gasto... Eu sempre falo, o governo está gastando.
Cara, gasto de um é renda do outro, Sim. tá? O governo tá queimando dinheiro. Quando ele gasta, o gasto dele virou renda de alguém. E aí essa renda vira poupança, depois vira investimento e aí esse ciclo vai. E nesse ciclo tem arrecadação. Se a economia cresce, o governo arrecada mais. Se ele arrecada mais, ele não vai ter problema fiscal. O problema é qual o tamanho desse ciclo, aonde está sendo feito o gasto e se isso vai se tornar um aumento da capacidade produtiva do país, de crescimento produtivo, para onde esse crescimento produtivo está indo, se está indo para complexidade tecnológica, está indo para a fronteira tecnológica, que isso vai aumentar a produtividade do trabalho, vai melhorar a renda de todo mundo e o país vai crescer. O que a China fez, cara? A China até hoje cria moeda, gasta, vira renda, vira poupança, vira investimento e o ciclo continua e a ascensão da China. Se você olhar o nível de crescimento da China, nenhum país na história teve esse nível de crescimento que teve. Sabe por que eles tiveram isso? Porque eles cagaram para a teoria neoliberal. Show. Inclusive, se inscrevam no canal, porque quando o Três Irmãos bater 600 mil inscritos, a gente vai pra China. Boa. Já tá combinado, já. Ainda vai levar o Farinaz, hein? Vai levar o Senhor da Guerra. Ô, Jones,